Olá, boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui novamente para mais uma live do Educatuar, às quintas-feiras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Soraya Andrade, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em inclusão e neurociência. Já trabalho há 28 anos com educação, como professora, como coordenadora pedagógica, como palestrante, e atualmente eu estou como formadora de professores. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto bastante importante, que é a educação inclusiva. E para isso eu trouxe aqui duas pessoas, duas convidadas que irão abrilhantar aí a nossa tarde. Então vamos lá, vamos chamá-las. A primeira é Rosana. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês. A Rosana é Rosana Mendes Ribeiro, ela é fonoaudióloga educacional, pós-graduada em neuroeducação, doutoranda em ciências da saúde e da educação, integra a equipe do G13, é isso, Rosana? G13Ts, é isso? Isso. Laboratório de Investigação Europeia Multidisciplinar, Isso. Diretora do Núcleo Aprende, professora do Cefac, autora do protocolo CRA, Classificação para Reenquadramento de Aprendizagem, dos Manuais de Modelos de Avaliativas Adaptadas dos Ensinos Fundamental e Médio, de 2015, e recentemente do Falabetizando, Auxílio à Alfabetização, Metodologia CDRA. Vencedora do 12º Prêmio Mário Covas, 2016-2017, de São Paulo, e do Prêmio Professor Doutor Fernando Capovilla, Excelência Metodológica Brain Connection 2019. Isso. Muito obrigada, viu, por você estar aqui conosco, Rosana. Eu agradeço muito o convite para a gente conversar sobre esse tema tão importante em épocas tão difíceis. Isso, né? Mesmo. É isso aí. E Jéssica Chaves. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A Jéssica é pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, acompanhante terapêutica pelo Instituto Acasa, Instituto de Desenvolvimento e Pesquisa da Saúde Mental e Psicossocial. Formação avançada em intervenção comportamental em indivíduos diagnosticados com TEA. Obrigada, Jéssica, por você estar aqui conosco. E vamos, então, iniciar. Foi algo, assim, muito, vamos dizer assim, muito estudado, muito planejado para que nós pudéssemos conversar um pouquinho a respeito desse assunto, e até mesmo no sentido do nome da live, né, do quanto a gente, o quanto nós ultimamente falamos, usamos algumas nomenclaturas, algumas tecnologias, e que acabam ficando um pouco misturadas, né, em termos de processo, em termos de educação inclusiva. Então, acho que a primeira coisa que nós precisamos pensar é que todos os alunos, eles têm características diferentes, têm talentos e interesses únicos, alguns dominam as linguagens, outros dominam a parte matemática, de resolução de problemas, de aspectos científicos, mas cada um deles tem uma trajetória de vida singular e uma trajetória única de aprendizagem, né? Tem diferentes condições sociais, emocionais, físicas e intelectuais, e que a gente precisa considerar que ela não é atendida quando as escolas usam um método padronizado de ensino, né? Então, para respeitar as diferentes formas de ritmos de aprendizagem, nós precisamos de ambientes educacionais inclusivos. E aí, falar a respeito de trabalho inclusivo, eu vou até compartilhar aqui, só um minutinho, a página aqui com vocês, o slide. Só um minutinho. Vamos lá. Aí, vamos lá. Só um minutinho. Isto é o uso da tecnologia, não é mesmo? Você está usando muito bem, hein, Soraya? Oh, obrigada. Mas foi um aprendizado, viu? Eu imagino. Para todos nós tem sido, né? Pois é, então vamos lá.
Aí. Então, vamos lá. Então, pensando aí, várias nomenclaturas nós ouvimos em termos de educação inclusiva. Inclusão, escola especial, necessidades especiais, sujeitos portadores de deficiência, indivíduos com deficiência, processos de integração, de segregação, transtorno de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem. Então, acho que, a princípio, a gente tem que pensar um pouquinho a respeito do que é isso. Então, nós vamos primeiro conversar sobre os princípios da educação inclusiva. Opa! Acho que ele está correndo aí um pouco hoje. Deixa eu voltar aqui. Aí. Bom, nós vamos iniciar pela concepção de educação inclusiva, pensando que qualquer projeto, ele se torna consistente e sustentável a partir do momento em que nós temos ações contínuas relacionadas a diferentes dimensões. As dimensões das políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas, relação com a família e as parcerias que nós estabelecemos. Então, pensando na concepção de educação inclusiva que nós trazemos hoje, nós precisamos considerar aqui, primeiro, que é uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de educação a todos. A educação inclusiva pressupõe ainda igualdade de oportunidades, valorização das diferenças humanas, e aí contemplando toda a questão da diversidade étnica, social, intelectual, física, sensorial, de gênero, né? Implica também transformação do quê? Transformação de cultura, de práticas, de políticas vigentes na escola e nos sistemas de ensino, e também envolve o sentido de pertença e participação. Por quê? Porque não adianta nós estarmos dentro da escola, né, uma criança com uma determinada dificuldade ou uma determinada deficiência, ela estar dentro da escola e ela não ser participante desse processo. Né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa na situação da luta contra as desigualdades, né? Algo relacionado à equidade. Essa educação inclusiva, ela é uma prática indicada e reafirmada em várias declarações internacionais, em leis nacionais, em políticas de educação, né? Uma delas, que deve ser de conhecimento aí de todos, é a Declaração de Salamanca, que foi um movimento global de educação inclusiva, oferecendo diretrizes para ações nos níveis nacional, regional e internacional. Participaram aí 92 países, 25 organizações, voltadas para o acesso a pessoas com deficiência às escolas regulares. Em 2003, a educação inclusiva, ela se tornou parte da agenda do Brasil, né, da agenda educacional do Brasil. Até então, o que acontecia? A maioria das crianças e jovens com deficiência frequentavam as escolas especiais ou as escolas baseadas em projetos com modelos de integração, que a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco. E uma abordagem um pouco mais robusta em relação à educação inclusiva veio em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, uma política que abrange orientações pedagógicas, formação de professores, uso de tecnologias de apoio, investimento, acessibilidade, né, para que, principalmente, as escolas públicas efetivamente atendessem os alunos com deficiência, né. Mas, diante disso, o que a gente precisa pensar é que os desafios são grandes, eles persistem, muitos alunos com deficiência ainda enfrentam barreiras nas escolas para terem suas matrículas efetivadas, outros ainda acabam conseguindo, né, algumas escolas com propostas pedagógicas voltadas para o modelo de integração, mas que não tem necessariamente aí um programa de inclusão de qualidade, né? E aí é o momento da gente pensar um pouquinho a respeito das terminologias, né, das nomenclaturas.
Então, algo aí inicial que a gente precisa pensar um pouco é sobre a questão das práticas metodológicas, né? Então, quatro práticas metodológicas aí existem mais em termos do trabalho com inclusão. Primeiro, a exclusão, que seria deixar de fora todos os alunos com deficiência. A segregação, também, que é muito ouvido ultimamente, em que a escolarização ela acontece quando os estudantes com deficiência, eles têm um ambiente à parte, como as escolas especiais, e que aí eles estão um pouco isolados, né, dos alunos sem deficiência. Uma outra proposta é a questão da integração, que é o que eu disse anteriormente, né? É um processo em que você insere estudantes com deficiência no sistema regular de ensino, mas com atendimento em salas exclusivas ou com atividades específicas às pessoas com deficiência. O que é totalmente diferente do processo de inclusão, né, que nós vemos aí como algo maior, como uma reforma sistêmica, que incorpora tanto aprimoramentos e modificações de conteúdo, quanto métodos de ensino, abordagens, estratégias para que esses alunos possam superar as barreiras e para que se tenha um ensino igualitário, uma aprendizagem igualitária e participativa, né, que correspondam aí às demandas de cada um, às preferências, às necessidades, né. Outra questão que envolve a nossa discussão também tem a ver com a nomenclatura, educação especial, educação inclusiva, né? Na verdade, a educação especial, ela é uma modalidade de ensino que ela tem por objetivo promover o desenvolvimento de habilidades das pessoas com deficiência. É um atendimento especializado que vai desde a educação infantil até o ensino superior, e o público-alvo acaba sendo alunos com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, intelectual, física ou múltipla, né? Com distúrbios de aprendizagem ou então com altas habilidades. Já a educação inclusiva, ela é uma modalidade de ensino em que o processo educativo ele é considerado como um processo social para que todos tenham acesso à escolarização. Não só as pessoas com deficiência, mas aqueles que também não têm. Né, é uma educação voltada para uma formação completa. O que a gente tinha antes era uma escola regular e uma escola especial, separadamente, e aí a educação inclusiva, ela surge para acabar com essa separação, né? Ela talvez se nós pudéssemos dizer aí, uma educação especial dentro da escola regular, com o objetivo de permitir que a convivência, a integração de todos os alunos seja possível dentro de um mesmo ambiente, né? Uma outra discussão também tem a ver com a nomenclatura. Como é que nós chamamos, né? Geralmente acabam algumas dúvidas. Pessoas com deficiência, pessoas portadoras de necessidades especiais, com necessidades especiais. Então, já desde 2006, né, na Convenção Internacional da Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade da Pessoa com Deficiência, foi estabelecido que o nome correto, o termo correto para se usar é pessoa com deficiência. Por quê? Porque a gente tem que considerar que as pessoas, elas não portam uma deficiência, ela tem uma deficiência. E as diferenças, elas devem ser consideradas, sim, respeitando as necessidades de cada pessoa. Então, a partir do momento que eu falo pessoa com necessidade especial, na verdade, todos temos necessidades diferentes. E pessoa deficiente também é inadequado, por quê? Porque isso vai denotar uma incapacidade ou uma inadequação à sociedade, né? E ainda a gente tem algumas questões referentes a transtornos de aprendizagem, de deficiência, dificuldade de aprendizagem, que a Rosana vai abordar um pouquinho na fala dela, né? Bom, outro ponto bastante importante também tem a ver com o papel do professor dentro da educação inclusiva. Então, professores que consideram realmente a educação
educação inclusiva como algo complexo e sistêmico, são aqueles que vão descrever os alunos com deficiência da mesma forma que eles vão descrever qualquer aluno com características diferentes. Pode ser diferentes raças, diferentes etnias, origens linguísticas, enfim. São professores que se baseiam em práticas colaborativas. É muito importante que todo o trabalho em relação a crianças com dificuldades, ela seja em parceria com a família, com os coordenadores, com outros professores, né, para que eles tenham eles voltem o trabalho deles para a personalização dos programas para cada estudante, né? E isso vai o quê? Promover uma cultura de inovação e de melhoria. E aí, os professores vão se esforçar cada vez mais para atender às diferenças que ele acaba tendo dentro de sala de aula. Uma outra característica muito importante é que esses professores, eles precisam se esforçar para atender às constantes mudanças das necessidades de todos os alunos. São professores que repensam as práticas tradicionais e pensam na intencionalidade da educação e repensam, principalmente, abordagens tradicionais, já que um modelo só de pensamento, um modelo só de aprendizagem, de ensinagem, vamos dizer assim, ele não vai abarcar todas as diferenças, toda a singularidade de cada indivíduo, né? E eu acho que é também muito importante ficar claro que um professor, ele não precisa ser especialista em determinadas deficiências para que ele possa trabalhar com um aluno que chegue para ele na sua sala de aula. Mas ele precisa, sim, ser um especialista, se pudermos usar esse termo, em adaptar currículos para atender às peculiaridades de aprendizagem dos seus alunos, né? E aí, como a Rosana disse no começo, né, um tema tão difícil, tão importante, ainda mais em termos de ensino remoto, né? Acho que, assim, nunca ficou tão evidente a importância da escola nesse momento, e principalmente a questão do atendimento a essas crianças com dificuldades, né? Muitos são os desafios. Precisamos aí considerar alguns aspectos muito importantes nesse trabalho. Primeiro, intensificar muito a relação escola e família, para que essa relação se fortaleça ainda mais. Precisamos pensar no uso de metodologias ativas para trabalhar com esses alunos com deficiência, com transtornos de aprendizagem, porque o que a gente chega à conclusão é que trabalhar de forma expositiva só tem uma forma de chegar ao aluno. Mas quando eu tenho diferentes maneiras, os alunos sendo participantes, eles vão aprender não só consigo mesmos, mas com o professor, com outros amigos, eles vão se tornar protagonistas do aprendizado e eles vão aprender com o que eles têm de melhor, com os talentos deles. Aí está a educação inclusiva, né? E aí é possível identificar os diferentes perfis e desenvolver diferentes habilidades. Algo também muito importante é que os alunos, eles estejam dentro de propostas coletivas, que eles se sintam participantes desse trabalho que é desenvolvido com todos os alunos. Que haja flexibilidade no uso dos recursos, né, sejam eles orais, por desenho, por gráficos, as tecnologias digitais ultimamente elas auxiliam muito, né, o trabalho de gamificação é bem interessante para trabalhar com essas crianças, e a avaliação que precisa ser criativa, eu não posso me basear apenas em avaliações, em testes que visam a parametrização. Isso é importante? Sim, isso é. Mas, nesse caso, é importante trabalhar com a avaliação da aprendizagem do aluno, né? A avaliação do processo aí. E aí é isso, eu acho que são muitos os desafios, né?
os professores, nós percebemos que eles têm se dedicado muito, e isso tem feito, sim, com que a educação inclusiva aconteça de verdade, né? E eu só queria terminar minha fala, né, com uma fala do Edgar Morin, num seminário apresentado na França há pouco tempo. Ele disse que nós estamos caminhando por um humanismo regenerado, ou seja, um olhar diferente para o outro, um respeito maior por ele. Então, eu acho que eu fecho a minha fala com isso. Eu acho que é importante nós entendermos que os alunos com deficiência, eles olham o mundo de uma forma diferente. E nós precisamos, sim, também olhar para essas crianças de modo diferente, porque elas veem coisas que nós, muitas vezes, não vemos. E aí está a riqueza, né? E aí eu termino minha fala, porque acho que eu já falei um pouquinho demais, e aí eu gostaria de ouvir as meninas, e aí gostaria de, primeiro, Rosana, perguntar para você, qual a perspectiva que você tem de educação inclusiva na sua realidade? Conta um pouquinho aí para nós. Soraya, primeiro, novamente, queria agradecer o convite de vocês, né? Falar um pouquinho da tua explanação, de que muitos são os termos, né? E isso é fato. Termos que muitas vezes, para quem trabalha dentro da área educacional, a gente sabe que a gente sempre tem que pontuar, sempre tem que tentar retomar e dar uma clareza nesse sentido, mas que muitas vezes o próprio conceito já nos reporta a uma situação de respeito à diversidade, né? Quando você coloca o conceito de educação inclusiva, né, ele já tem no seu conceito o respeito à diversidade, né? Então, eu acho que a gente tem aí uma situação bastante distorcida desses próprios termos, né? E quando você me pergunta a minha perspectiva em relação à educação inclusiva, né, a gente tem que partir do princípio que a educação ela é um direito inquestionável de toda e qualquer pessoa, né? Com ou sem deficiência. Eu posso dizer para vocês que eu me considero privilegiada, né? Por estar à frente, aí eu vou poder falar um pouquinho mais disso com vocês, de uma ação que obteve como resultado a efetivação de uma educação frente às diferentes e peculiares formas de aprendizagem. Porque eu acho que desde que eu comecei a me dedicar à educação, essa palavra, diferentes formas de aprendizagem, é muito presente no meu dia a dia. E aí, peculiares formas de aprendizagem é uma situação que compõe uma sala de aula, isso é fato, né? E por mais que pareça uma fala pronta, esse universo de uma sala de aula, né? Esse universo diverso, ele é a única situação concreta que a gente tem em mãos, né? Aonde necessidades educacionais especiais, seja ela qual for, é apenas uma entre tantas outras diferenças. Eu sei que esse discurso ele é super falado, né? Como eu disse, parece uma fala pronta, né? Mas a prática dessas diferenças, dessas formas de aprendizagem, ela parece tão difícil, né? E ela só vai poder ser concretizada através de informação, através de formação e através de ciência, de instrumentos e de muito estudo, de ciência, né? Que eu acho que o nosso país peca um pouquinho em resistir a situações que já são comprovadas, né? Então, a gente ainda tem essa situação que nós temos abordagens comprovadas que não são praticadas muitas vezes, né? E uma outra situação que eu vejo de muita fragilidade, né? E eu gosto muito de fazer algumas analogias. O médico na faculdade de medicina, ele é treinado para encarar um ambiente hospitalar, né? E às vezes eu sempre penso sobre isso, né? Por que os nossos professores, na realidade, eles não têm, na sua formação, situações que cerquem o universo diverso desse ambiente escolar, que é a única situação concreta. Você sabe que você vai entrar numa sala de aula, você vai encarar um grupo heterogêneo. Não existe uma situação tão certa quanto esta situação de ter um grupo heterogêneo, né? Então, eu diria que nós precisamos cada vez mais perceber
que todas as diferenças que a gente vivencia em uma sala de aula, elas devem começar a ser vistas como força da escola, né? A força da escola são as diferenças, né? Porque ensinar, na realidade, quem aprende é muito fácil, né? É muito fácil você ensinar uma criança, na realidade. Aliás, eu diria que, muitas vezes, ela nem precisa de alguém ensinando, né? Quantas e quantas crianças acabam dando conta de várias situações aí sozinhas. Então, o desafio é ensinar realmente quem tem dificuldade. E, nos últimos anos, você bem citou, e aí as políticas públicas educacionais e vários outros fatores que a gente precisaria de outra live para discutir, né? Porque envolve políticas públicas, envolve gestão, envolve formação, são questões bastante complexas. A gente tem se deparado com um número expressivo de crianças com necessidades educacionais especiais nas escolas. E eu diria que essa situação tem exigido que a gente saia da nossa zona de conforto. Isso é fato. Profissionais da saúde, profissionais da educação, que a gente converse mais, que a gente se encontre mais, que a gente realmente troque informações. E eu diria que eu fico muito feliz até com esse grande desafio que as necessidades educacionais, ou a inclusão, ou a educação especial dentro do ensino regular nos trouxe. Pois, na realidade, o respeito a essas diferenças, eu acho que é o único caminho que a gente tem para que a educação se torne, porque, na realidade, a educação é a melhor estratégia de desenvolvimento e de combate às desigualdades do nosso país, né? É só através dela que a gente vai combater a desigualdade. Então, eu queria responder a essa pergunta, terminar a minha fala dizendo exatamente isso. Eu falei isso para vocês quando vocês me convidaram numa reunião interna que nós tivemos, né? Eu acho que quem trabalha com inclusão tem um sonho, né? Que essa palavra inclusão seja extinta, porque, na realidade, basta o universo diverso de uma sala de aula, um grupo heterogêneo, e que os nossos professores sejam cada vez mais bem informados e formados para, na realidade, poder encarar esse universo diverso e tão encantador que é uma sala de aula. Com certeza, encantador, e quando você entra em contato com essas diferenças, o quanto isso vamos dizer assim, regenera, o quanto te fortalece enquanto pessoa, né? E quando você, só antes de passar a palavra para você, Jéssica, só uma palavrinha rápida, quando você dizia a respeito dos médicos, né, da residência, enfim, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisaria também, e aí seria uma discussão um pouco mais ampla, mas pensar, sim, na formação do educador, tendo, sim, um momento de residência em sala de aula, porque, na verdade, a teoria, né, algo que é trabalhado na universidade, fica muito distante daquilo que você realmente tem dentro de sala de aula. E a semana passada ou retrasada eu assisti uma live que dizia que no Chile esta é a formação dos educadores nas universidades, eles ficam um tempo na sala de aula, né, na faculdade, e um tempo dentro da sala de aula. E só assim eles acabam tendo a formação, diploma, porque é uma formação integral, não dá para fragmentar, né? Então, eu acho que é muito pertinente aí sua colocação. E essa situação, eu sempre comento quando eu estou dando aula na pós-graduação com os meus alunos que se você leva o seu filho a um pediatra para fazer o atendimento de rotina e de uma hora para outra o seu filho tem uma pneumonia, já pensou se o pediatra dissesse para você de pneumonia eu não trato? Exatamente. Então, aquele momento que complicou. E o mesmo é quem lida com a aprendizagem. Então, sim, eu acho que a gente está vivendo um momento valioso. Eu sou fonoaudióloga educacional. Eu vejo um movimento enorme da fonoaudiologia educacional que, não querendo puxar, na realidade, brincando a sardinha para o nosso lado, mas já puxando, né? É uma profissional que tem uma conversa muito estreita entre a saúde e a educação, e a gente tem uma abertura cada vez maior. E isso é uma coisa que encanta, porque nós podemos, na realidade, contribuir muito, assim como os professores contribuem muito conosco. E é uma troca valiosíssima, e a gente tem que trocar cada vez mais.
que envolve envolve educação. Né? Não dá para fugir desse cenário. É isso aí. E aí, Jéssica, o que você tem a contribuir conosco? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu estou adorando aqui ouvir vocês, porque exatamente como professora, né, como pedagoga, como AT, é exatamente isso, né? A inclusão, na verdade, historicamente, né, a escolarização, ela tem sido entendida no interior do processo de inclusão apenas como acesso da criança na escola, né? E hoje, muitos documentos oficiais, eles garantem, tanto desde a Constituição de 88, a LDB, enfim, eles garantem não só a inclusão, né, da criança, de todas as crianças estarem dentro da escola, como também ter ensino de qualidade, né? Um dos princípios discutidos lá em Salamanca, né, como princípio da educação inclusiva, é exatamente isso, né? Então, a estruturação das escolas responsivas, né? E ensino de boa qualidade. Isso exige, sim, uma boa formação dos professores. E quando você se depara com uma sala de aula, né? Cada ano é um novo grupo. Quando você se depara numa sala de aula ali com 20, 25 crianças, né? Estou dando aqui um exemplo, eu sei que tem salas menores e maiores. São 20 indivíduos, são 20 pessoas, né? Pessoinhas ali com você, falando um pouco dos menores, cada um de um jeito, cada um já com sua história, né? A Rosana vai falar mais para frente sobre a diferença de dificuldade, de transtorno, mas assim, eu costumo dizer, né, que a dificuldade todos nós temos. Se nós adultos fizermos um resgate da nossa história acadêmica, né, eu tive mais dificuldade em matemática, uma colega teve mais dificuldade em escrever, né, é uma dificuldade pedagógica, o transtorno é mais uma dificuldade neurológica, e tem caminho. Então, como professora, quando eu recebia as crianças, que realmente o número, né, aumentou muito, nós tivemos um censo aí escolar em 2019, né, 95%, 93%, quase 93% das crianças, né, voltadas à educação especial, estão em escolas regulares, né, nem metade desse número com o ensino de qualidade, né, então, isso nos leva, né, nos tira da zona de conforto. Quando eu me deparava com essas crianças, né, frente a frente, eu me sentia exatamente assim, despreparada, eu não tive formação, e então você por instinto, por respeito ao seu ofício, né, por comprometimento com o que você faz, você vai buscar formação, e aí você entende que tem um caminho, né, não é fácil, e também não é difícil, ele acontece com muita parceria entre escola, entre família, entre a equipe multiprofissional, né, das crianças que são atendidas, infelizmente não são todas, mas estar em contato, fazer uma adaptação, né, eu nem gosto de usar essa palavra adaptação, mas um currículo flexível para essa criança. Hoje se fala muito em múltiplas linguagens, nós aprendemos de maneiras diferentes, a neurociência está aí como um grande aliado, né, uma grande ferramenta de estudo, de pesquisa, de trabalho para o professor. Então, realmente atender a essas demandas, né, garantir o direito à educação de qualidade, está ali ligado também aos princípios da equidade, né, que é respeitar esse direito, dando oportunidade igual para todas as crianças, cada uma com a sua individualidade, com a sua necessidade, né. Então, a formação, ela realmente, ela mostra esse caminho para você, né, você está trabalhando com aquela criança, adaptando materiais, flexibilizando o currículo, na verdade, o grupo, né, vocês falaram muito de grupo, o grupo, eu vejo como uma grande ferramenta de trabalho, né, dependendo do transtorno, da necessidade da criança, se é de se comunicar, de repente alfabetizar, às vezes até se alimentar, que já chegou casos, né, a mãe, olha, eu quero que o meu filho aprenda a comer junto com os colegas, porque ele não come, e aí vem outra questão ligada à saúde, né, vem mais uma agravante. Então, por isso que é importante estar todo mundo em comum acordo, dentro de uma linha para o desenvolvimento dessa criança, né, mas o grupo, na verdade, é uma grande ferramenta de trabalho, você usar essa integração social mesmo, né,
para a criança se desenvolver, ela passa a se comunicar, ela passa a falar, ela passa a interagir, e as outras coisas vão acontecendo. Eu costumo dizer que o que o grupo mais ajuda com essas crianças, né, porque a gente normalmente pensa que a criança está numa escola regular, numa sala de aula regular, ela vai estar sendo ajudada, e na verdade é uma troca, né, que acontece entre eles. O grupo, ele ajuda muito a criança em vários sentidos, né, eu acho, eu tenho certeza que é uma grande ferramenta de trabalho para o professor, né, você acaba abordando o assunto também com os outros pais, eles aprendem a lidar, a respeitar o colega, com o que ele traz naquele momento, porque com certeza a neurociência diz para a gente a todo momento que todo cérebro aprende, cada um de uma forma, mas não existe cérebro que não aprende, né? Então aquela criança, ela vai se desenvolver com a música, com apoio visual, com os educadores que acompanham ela diretamente. Então, eu bato muito nessa tecla, de usar o grupo, e por isso que é importante um ser diferente do outro, porque a gente não aprende com pessoas iguais, nem existem, né? Nós aprendemos com a diferença, e está aí o grande desenvolvimento de todas essas crianças, né? E aí as necessidades vão acontecendo, né? Eu me vi em situações de chegar em reunião de pais e falar, nossa, a gente faz tanta coisa com essa criança, como que eu vou apresentar o trabalho? E aí veio a ideia de portfólio, que acabou virando um registro, uma avaliação, vocês tocarem o nome de avaliação, de você ter um feedback, né, você ter um panorama, uma linha do tempo do progresso dessa criança, de passar para a professora do ano seguinte, dar continuidade. Então, assim, é um trabalho minucioso, de muita atenção, um olhar afetivo, né, que é uma característica aí dos professores que trabalham na educação básica, né, em toda a educação básica, um olhar afetivo, você tem que estabelecer vínculo, sim, com essa criança, com a família, uma relação de confiança, né, estar apropriado de estudo, de buscar formação, de repente um curso, né, hoje em dia tem muitos cursos pela internet, o famoso capital cultural, né, nós não aprendemos só dentro da sala de aula, né, hoje nós temos fácil acesso a vídeos, a lives, né, a vídeos variados, filmes, livros. Então, todos os recursos para entender como aquela criança aprende, né, e proporcionar a ela estratégias e meios para que isso aconteça, são muito importantes. E é obrigação, sim, do professor, é obrigação, sim, da escola, porque essas crianças são amparadas por diversas leis, são seres humanos, eles são ali entes amados, queridos, de uma família que está confiando, entregando ali a você aquela criança todo dia, né? Então, essa questão da educação inclusiva com a educação especial, elas não são sinônimos, realmente elas têm que ser muito discutidas em sala de aula, nas formações, na sala dos professores, entre colegas, porque é uma demanda, é uma realidade que eu particularmente gosto muito de lidar com o diferente, com que tira a gente da zona de conforto, que faça você ir buscar, e a sensação de conseguir alguma coisa é muito boa, tanto para o professor, quanto para os colegas que estão ali no grupo ajudando, e principalmente para a criança. Quando ela consegue perceber que ela começou algo, que ela terminou, que ela concluiu, que ela fez sozinha, é algo sensacional. Você investir na autoestima dessa criança, né? O sonho de todo pai, toda mãe, né, da escola é promover a emancipação dessas crianças, né? Então, a autoestima de que eu consigo, eu vou fazer, me faz bem, deu certo, estou aqui com pessoas que gostam de mim, na verdade, é uma grande ferramenta essa questão de trabalhar em grupo e de promover tipos de estratégias que contemplem também, depois, como consequência, né, todos esses fatos que podem atingir essa questão pessoal mesmo, né, da criança se sentir útil, se sentir parte. Né? Se me permitir só fazer um complemento, que eu acho de extrema importância a gente falar sobre isso, né, Jéssica? O professor hoje, ele tem muitas situações à disposição em termos de formação, mas ele também precisa tomar muito cuidado, né? Quem, na realidade, lida com
e eu tenho um histórico de lidar de frente com adaptação, com adequação, com flexibilização, e a gente tem muita irresponsabilidade no mercado, né? A gente tem situações, na realidade, que é por tentativa e erro, né? Sim, exatamente. Então, essa é uma situação, assim, a gente tem... Respeita, né? A gente tem literatura, né? A gente tem muito trabalho bom que foi validado. Então, isso é um alerta que eu sempre faço para os professores. O que tem de vídeos e de cursos de adaptação de material na internet que não tem o menor sentido, né? Então, eu acho que essa é uma situação que a gente tem que tomar realmente bastante cuidado, porque a gente tem muita gente séria trabalhando, estudando e trazendo material com ciência, né, para os professores. Então, essa é uma situação que eu gostaria muito de complementar, porque é uma situação que me assusta. Eu tenho pesquisado muito, principalmente a situação de adaptação curricular, e eu fico chocada, com algumas técnicas que não fazem o menor sentido. Às vezes você pergunta para o profissional, mas essa estratégia você utilizou por quê? Por quê? Tem um porquê, né? A neurociência está aí para nos dar todos os porquês, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que apoiar na ciência mesmo, na discussão com os profissionais que atendem a criança, com a família. A gente tem que se apoiar nisso. Você tem que buscar formação, tem essa questão do capital cultural, mas você, entrando já, né, nesse, digamos assim, nesse universo, não sei nem se é a palavra certa, você já consegue filtrar, entendeu? Eu estou querendo aqui estabelecer a busca, né, de você sair da zona de conforto. Você fazendo isso, nesse movimento, você já consegue filtrar um pouco, isso é bacana, isso não é porque você vai por meios comprovados, né? Ciência, tem aí o ABA, que é estudado há muitos anos, com base em muita pesquisa, né? Mas você saindo da zona de conforto, você indo buscar essas metodologias, estratégias, você já consegue filtrar um pouco, até porque não tem uma receita, que essa estratégia pode dar certo para essa criança, com aquela não vai funcionar, entendeu? Mas assim, é muito importante também o que é validado, com certeza. Informe, né? Criança ou adolescente ou jovem, seja lá quem for, não é cobaia, né? Não. São seres humanos que precisam de todo o estado do mundo, né? E o que a gente mais tem são modas, né, Soraya? Com certeza. Situações aí que parece que é a cereja do bolo, e na realidade, teoricamente, a gente não precisa inventar nada. Nós temos muitos recursos para elaborar muita coisa em cima deles, né? Então, isso é fato, né? Agora, meninas, pensando um pouquinho nisso aí que vocês acabaram de falar, né, a respeito aí de formação de professor e tudo, a gente sabe que nem todas as escolas estão preparadas, estruturadas para esse trabalho com educação inclusiva, né? Então, a minha pergunta para vocês seria o seguinte: que práticas efetivas vocês poderiam compartilhar que, assim, foram de sucesso, vocês viram que trouxe resultado para as crianças, que as crianças cresceram nesse sentido, né, que saíram de uma zona e aprenderam e se desenvolveram. Então, vamos lá, Rô, você pode começar? Posso. Bom, eu sempre começo, assim, eu terminei, eu entrei, né, eu fiz um parênteses aí, eu começo minha fala novamente pontuando essa situação, né? O primeiro passo para a gente falar, para a gente compartilhar práticas, a gente falar de compartilhar práticas consolidadas pela literatura e validadas em redes de ensino. Então, quem na realidade tem a missão aí de ser formador de opinião ou de estar à frente de cursos de formação, de pós-graduação, a gente acaba tendo realmente muito essa preocupação, né? E é pautada na ciência, né? Que eu, na realidade, conforme vocês até me pediram, para eu contar um pouquinho sobre o que é essa metodologia da qual é de minha autoria, né? Que é a metodologia CDRA, né? Que hoje ela é classificação digital para reenquadramento de aprendizagem. O digital entrou há pouco tempo, porque, na realidade, a gente transformou ela numa ferramenta digital, né? Essa é uma metodologia que ela foi validada num projeto piloto dentro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. A gente teve aí uma amostragem de mais de 3 mil alunos, né? A base da metodologia CDRA, ela é
baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é formação. Então, a metodologia da CDRA, ela oferece uma formação muito completa para o professor, que vai desde a discussão de diversidade escolar, de políticas públicas, do qual o papel da saúde, qual o papel da educação, até discussões de funcionamento executivo, né? Qual a relação que existe entre funcionamento executivo e adaptação de material, porque, óbvio que a metodologia, o foco dela é, sim, fornecer material, tá? Mas ela tem aí, no seu primeiro momento, essa formação, tá? Ela é uma formação prática, os professores passam por oficinas de confecção de material o tempo todo, com as estratégias validadas pela própria metodologia. E o segundo pilar dela é um mapeamento. Então, após a formação do professor, o professor recebe um instrumento, que é um protocolo, que é um questionário pontuado, que esse questionário, ele mapeia uma sala de aula em 4 níveis diferentes de aprendizagem. Então, a gente tem, dentre esses 4 níveis, que vocês duas até citaram que eu ia comentar, e eu acho que aí chegou o momento para falar dos 4 níveis, né? Como é feito esse mapeamento? Pais e professores respondem esse questionário, e esse questionário, ele não faz um diagnóstico, mas ele cerca, ele é uma sondagem que vai dar uma tendência dessa criança a 4 níveis diferentes de aprendizagem. O primeiro nível é a aprendizagem regularizada, que é o nosso grupo controle. São crianças que não vão participar, elas não vão, na realidade, responder a esse protocolo, porque elas não têm queixa de aprendizagem. Então, a gente chama que é o nosso primeiro grupo, aprendizagem regularizada. O nosso segundo grupo é o grupo das dificuldades escolares. Então, após a pontuação, a gente acaba concluindo que a criança tende apenas a uma dificuldade escolar, e aí a gente traz a dificuldade escolar como uma situação ambiental, né? Então, dificuldades escolares é defasagem educacional, que acontece por inúmeros motivos, mas a gente não está, na realidade, entrando na seara de nenhum transtorno, de nenhuma deficiência, né? A gente está falando de metodologias, às vezes, adequadas, a gente está falando de problemas emocionais, a gente está falando de maturidade, de uma série de fatores que podem levar a criança a ter uma defasagem pedagógica, ter uma defasagem de conteúdo. E o nosso terceiro grupo é o grupo dos transtornos funcionais. Aí a gente já entra numa situação mais pontual, mais específica, e a gente dá como exemplo dos transtornos funcionais o TDAH, a dislexia, o próprio autismo sem deficiência, né? Porque a metodologia, ela considera o autista que ele pode estar em um dos grupos, ou ele pode estar no grupo 3 do transtorno funcional, ou ele pode estar no próximo grupo, que é o grupo 4 da deficiência intelectual, né? Então, vocês percebam, 4 grupos: aprendizagem regularizada, dificuldades escolares, transtornos funcionais e deficiências intelectuais, tá? Qual a intenção de reenquadrar uma sala de aula? A intenção é informar o professor, é mapear uma sala de aula, para que o professor possa entender que ele tem, numa mesma sala de aula, diferentes níveis e diferentes formas de aprendizagem. E aí a gente vai para o nosso terceiro pilar, que é o pilar da intervenção. Então, após o professor ter passado por uma formação, ter instrumentos para mapear o grupo heterogêneo dele, ele recebe modelos, ele já sabe como usar, porque ele passou por uma formação, de material adequado e adaptado para os 4 grupos que foram mapeados. A gente não traz nenhum material novo para a escola. O material que é adaptado, que é adequado, é o material que o professor tem em mãos. A gente começa sempre pela prova, porque a prova, ela é pontual, ela é objetiva. E o professor acaba tendo possibilidade de entender melhor todas as técnicas que serão utilizadas. Mas ele consegue atender a todo o grupo dele. E não é uma situação rígida, porque ele é apresentado a várias técnicas, mas ele vai utilizar de forma personalizada, porque ele vai entender aquela criança, mas ele sabe exatamente o que utilizar. Então, o CDRA, ele tem se consolidado
como uma referência em formação de professores e em adaptação curricular. E aí eu abro um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho desse conceito de adaptação curricular, né? Porque quando a gente fala em adaptação curricular, todos, quando ouvem esse termo, se reportam à adaptação para a educação especial ou para a educação inclusiva. Isso não é verdade. A adaptação curricular ela é um termo muito mais amplo, né? O conceito de adaptação curricular nos traz aí estratégias e critérios de atuação, admitindo decisões que vão oportunizar uma ação educativa para essas diferentes formas de aprendizagem. Por isso que se admite adaptações curriculares independente de laudo de crianças, né? Quer dizer, eu não preciso de um laudo para inserir uma criança num processo de adaptação de material. Ela é de cunho pedagógico, o professor tem autonomia. O direito à educação, a qualquer momento eu posso lançar mão de estratégias para que o meu aluno dê conta de aprender. Então, essa é uma situação que a adaptação curricular ela tem que ser entendida nessa amplitude de adequar estratégias para as diferentes formas de aprendizagem, né? E é por esse motivo que material diferenciado, adaptado, adequado, ele pode e deve ser de domínio dos nossos professores, né? É de domínio do professor. E esse é o motivo, talvez, dos resultados que a gente obteve dentro da própria metodologia, a adesão dos professores ao método, porque a gente não trouxe nada paralelo. A gente demonstrou que uma prova dele foi transformada em outras 4, apenas modificando a forma, e não o conteúdo. E ele estava, na realidade, baseado no mapeamento, né? E não num programa paralelo, não num programa de estimulação paralela. E isso acaba trazendo para o professor uma segurança de atuação. Vocês sabem que um dos resultados que mais chamou a atenção do grupo que estava aplicando o projeto piloto na época, quando a gente fez o mapeamento da sala de aula, vocês sabem que a gente fazia uma pergunta na época da pesquisa para o professor antes de começar a mapear. E a gente perguntava para ele, numa sala de aula de 31 alunos, esses dados eu tenho bem em mente, quantos alunos, por algum motivo, eles não estão aprendendo? E aí o número foi um número bastante expressivo, né? Nos trouxeram ali uma média de 42% das crianças, por algum motivo, não aprendiam. E a gente aplicou o protocolo. E aí a gente foi perceber que desses 42% que, de alguma forma, não aprendiam, 36% só tinham dificuldades escolares. E aí a gente traz isso, vai ao encontro da própria literatura, que transtorno e deficiência é um número muito menor do que hoje acabam trazendo aí para nós. A gente está diante de diagnósticos equivocados, né? De excesso de diagnósticos, de excesso de medicalização, né? Não que, na realidade, as avaliações não importem e a medicação seja contraindicada, de forma nenhuma. As avaliações são cada vez mais aprimoradas e necessárias para que o professor aprimore as práticas. Mas que a gente tem que ter um certo controle, e esse controle está dentro de uma formação, está dentro de um conhecimento e está nas mãos do professor, para que ele não tenha medo de atuar, para que ele lance mão de estratégias para ver se aquilo é só uma dificuldade ou se ele realmente precisa pedir essa ajuda especializada, na realidade, tão bem-vinda, né? E aí eu acabei vivenciando momentos onde eu vivenciei que professores conseguissem acessar habilidades e competências dessas crianças sem dificuldades e tomando decisões, né? Olha, esse aqui eu vou encaminhar porque é necessário, esse eu não vou encaminhar porque não é necessário, e com autonomia, né? Eu tenho segurança, eu vou atuar com autonomia. Então, acho que essa foi a maior vitória do projeto. E não pautada em tentativa e erro, né?
pautada aí numa validação, em ciência, que eu sempre volto a falar, né? E de uma forma estruturada e com resultados efetivos. Então, eu termino minha fala dizendo para vocês que eu me sinto de verdade privilegiada, né? Aliás, privilegiada por quê? Um pouquinho antes da gente entrar, eu acho que eu comentei com vocês, eu sou mãe de uma criança com necessidades educacionais especiais, criança não, de uma jovem, né? E que eu falo que a minha maior vitória foi ela, né? E essa luta por uma atuação responsável dentro do universo da adaptação curricular foi muito em função de uma situação pessoal, né? E hoje, claro, que a gente quer divulgar muito o trabalho para que as pessoas saibam que, sim, nós temos dentro da atuação em termos de adaptação curricular situações muito responsáveis. Perfeito, Rosana. Eu gostaria de fazer algumas observações aí, completar, mas eu não vou fazer por conta do nosso tempo e para dar espaço também para a Jéssica. Se der, no final, a gente volta a conversar um pouquinho sobre isso. Tá, Jéssica, e você? Me conta um pouco a respeito das suas práticas. Olha, nesse novo modelo, né, de aula remota, claro que se tornou tudo mais difícil para todo mundo, né? Mas a parceria estabelecida ali no início do ano letivo, junto às famílias, essa comunicação que precisa estar ali alinhada, né, para o melhor desenvolvimento da criança, fez toda a diferença agora. Então, eu acredito que manter reuniões frequentes, né, com as famílias, para ver como que está indo, o próprio vínculo estabelecido com a criança. E o que eles têm mais feito, assim, né, o que eu tenho mais visto também, é de colocar a mão na massa, né? Por exemplo, o famoso cone de aprendizagem, né, que já tem algum tempo, mas 90% do que nós aí escutamos, aprendendo, quando a gente aprende, quando colocado ali em prática, né, ele faz muito mais sentido, né? Educar é impregnar de sentido, como que a gente faz uso daquilo, né? A aprendizagem, na verdade, é um grande processo, né, de aquisição evolutiva, que depende de fatores internos e externos também, né? E isso causa aí alterações no comportamento. Como que o cérebro processa aquela informação, como que ele vai usar, como que ele armazena, como que ele repassa, né? Então, nós pensamos em atividades exatamente voltadas à prática, dependendo da idade, né, os muito pequenininhos, ali atividades até diárias, né, que nós chamamos de atividades diárias em casa, junto com a dinâmica familiar. Tem momentos com o grupo e tem momentos também individuais, né, um atendimento especializado ali junto com a professora, e tem funcionado bem, né, então, o desenvolvimento de autonomia, né, da criança se organizar, às vezes, por escrita, outras com apoio visual, do que ela gostaria de estar trabalhando, de ter uma escuta muito ativa quanto a isso, né, acolher bastante, nesse momento eles já estão 3 meses em casa, então acolher bastante seus sentimentos, emoções, relações, né, e agregar aí junto o que a gente vem propondo também, né, com um olhar muito cuidadoso, respeitoso, né, diante de todos esses direitos que nós discutimos, né, para não criar aquele conceito assistencialista, que só por estar dentro da escola, né, de um modelo de aula regular, né, de uma sala de aula regular. Então, a gente coloca, sim, a gente trabalha ali os conteúdos, as habilidades, as competências, mas com a escuta muito ativa para trazer aquilo que a criança está sentindo no momento e fazer a junção, na verdade, né, das práticas pedagógicas com essa demanda que a criança traz. Tem a questão familiar também, as famílias nesse momento, né, está um momento muito complicado, muita coisa na cabeça já há um tempo, enfim, mas a parceria realmente é uma grande aliada aí, tanto com a equipe multiprofissional, muitos agora já voltaram a fazer as terapias, né, no começo eles pararam um pouquinho, então, na verdade, foi uma grande ferramenta, então, junto com as práticas, a gente tem conseguido ter bons resultados também. Opa, aqui.
Eu acho que, quando vocês falam aí sobre as adaptações curriculares, né, eu acho que é algo, pelo menos também pela minha prática, e ouvindo um pouquinho a Rosana falar, de uma preocupação muito grande também com os pais, porque eles não veem essa adaptação como algo favorável à dificuldade que a criança tem, mas a preocupação é muito assim, mas vai adaptar, ele vai aprender menos, o que o amiguinho vai falar, porque a atividade é outra. Só que, na verdade, não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar nessa adaptação em acordo com essa concepção abrangente que a gente tem de educação inclusiva, né? A questão dos laudos também, eu acho que é bastante preocupante, porque muitas vezes é isso, vamos adaptar, vamos fornecer outros recursos para o aluno que tem laudo, aquele que não tem laudo não pode, mas e aí como é que fica o resultado? Então, acho que assim, é algo bem complexo e que a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais amplo para aquilo que a gente vê enquanto deficiência, enquanto dificuldade de aprendizagem, né? Tem uma pergunta aqui que eu vou até projetar. Isso, Soraya, só fazendo uma observação, essa situação de laudos, além de tudo, é ilegal, né? A gente tem uma normativa do MEC que deixa muito claro essa situação de que a inclusão não depende de um laudo, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que falar sempre, né? Ele aprimora práticas, ele é muito necessário, né? Mas ele não é obrigatório. Então, essa é uma situação que a gente tem que pontuar sempre, né? O problema é que algumas... Oi, Jéssica, fala. Desculpa, é muito perigoso cair como um rótulo, né? Aquele rótulo rotular a criança. Passar a rotular a criança. Olha, por exemplo, se a criança é autista, então aí você já parte disso, né? E, na verdade, a partida desse diagnóstico tem que ser outro, né? Com a criação e prática de novas estratégias. Mas é aquilo que a gente também já comentou. O problema é que muitas escolas ainda se prendem muito a isso. Então, tem o laudo, adapta, faz um trabalho diferenciado, não tem, não faz. Aí, sim, né, a palavra sinto muito. Então, é muito difícil isso. Eu acho que tem que ter um olhar totalmente modificado. E eu também acho que uma coisa, antes da pergunta, é uma coisa bem importante, nós pensarmos que essa pandemia, ela trouxe também um fortalecimento, eu acho que de um vínculo maior de família e escola, porque agora também as famílias estão dando mais, estão valorizando mais os professores, estão vendo a dedicação que eles têm também com seus filhos que têm uma deficiência, que têm uma dificuldade. Eu acho que isso muda um pouquinho o olhar que se tinha antes, né? A posição da família, a posição do professor, como parece coisas antagônicas, né? O meu lado e o seu lado, e isso não pode existir, né? Realmente. Agora, a pergunta que eu tenho aqui é da Helena de Pietro. Qual seria, no ponto de vista de vocês, o melhor exemplo de inclusão escolar? E qual país ou estado estaria mais avançado em relação a isso? Olha, se me permite começar a responder. Claro. A educação inclusiva, ela é um desafio global. Isso é fato, tá? É óbvio que nós temos aí países, nós temos como exemplo a França, por exemplo, a gente tem muitas situações de superação, né? Estados Unidos, eu acho que estão muito à frente, realmente, até de um trabalho preventivo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, se fala em prevenção de problemas de aprendizagem, e aqui a gente engatinha ainda em termos de prevenção, né? Agora, quando se pergunta um melhor exemplo de inclusão escolar, olha, para quem está lidando com escola no dia a dia, nós temos excelentes exemplos. Nós temos histórias muito tristes também, mas nós também temos histórias de muito sucesso, mas sempre partindo de uma transformação, de uma mudança de mentalidade, que normalmente algum profissional conseguiu levar para dentro dessa escola, ou alguma família conseguiu conquistar por conta de um filho para dentro dessa escola. Nós temos muitos pais à frente dessa luta e trazendo muita coisa nova para a escola. E a escola também tem se atualizado bastante. Então, eu vejo um movimento. Agora, dizer que nós temos uma escola
ideal em termos de inclusão, nem poderíamos colocar dessa forma, porque todas, na realidade, têm que atender e têm que atender bem a inclusão. Mas isso muitas vezes também não é culpa do professor. A gente falou agora até aqui o quanto é frágil essa formação. Então, eu acho que a gente está caminhando, sim, a gente está caminhando para um futuro melhor, com profissionais aí sérios à frente de uma luta árdua, mas que eu tenho muita esperança que ela seja vencida. E eu vejo, a cada dia, eu vejo uma aceitação melhor, eu vejo uma aceitação e processos inclusivos mais efetivos, né? Eu acho que o conhecimento, o estudo está trazendo isso para a gente. Jéssica, você... Eu faço da minha reflexão, assim, o título da live, né? Que eu achei muito pertinente, aliás. Que a inclusão é uma questão de atitude, né? Por parte do professor, por parte da escola, por parte de todos os envolvidos na área de educação, profissionais que atendem, né, as crianças, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos. A sociedade, de forma geral, escola, sociedade e famílias são responsáveis, né, pela educação integral de todas, né, de todas as crianças. Tem um caminho longo pela frente, sim, não é fácil, a gente temos pessoas muito dedicadas, estudando, pesquisando, se aperfeiçoando, temos, infelizmente, pessoas resistentes, sem julgamento, porque a resistência pode vir pelo desconhecimento, e o que é desconhecido, né, gera medo, gera desconforto, gera dificuldade, né, então, mas, assim, o caminho é muito longo, mas eu acredito que ele é promissor, tem muita coisa, né, hoje em dia nós dispomos aí de muita tecnologia, de muitos estudos, então eu acredito e tenho certeza que muitos recursos tecnológicos já podem ajudar muito com várias questões, alfabetização, entre outras, né, e que muitas novidades virão por aí, porque é um movimento de pesquisa muito grande, né, o assunto passou a interessar muito, porque a demanda realmente bateu aí na porta das escolas, e tem que ter um movimento, com dificuldade, mas eu também, né, estando na área de educação já há algum tempo, eu sinto isso, né, e a gente aprende muito, porque é um diferente do outro, não tem uma receita, então eu acredito que os Estados Unidos também, né, de acordo com a pergunta, tem um modelo lá muito bacana, o ABA foi todo desenvolvido, estudado lá, então ele é muito trabalhado, né, ele promove muitas práticas funcionais, comprovadas cientificamente, e ótimos resultados lá. Tem mais uma pergunta aqui, olha, como tia de um PC e pesquisadora, percebo que algumas condições têm um desafio maior para a inclusão. Vocês acreditam que existe esse tabu também? Com certeza, né? Com certeza. Existem casos, na realidade, que demandam uma estrutura diferenciada. Isso é fato, né? Uhum. Mas uma estrutura diferenciada possível, né? Então, essa mentalidade de que não é possível atender alguns casos que demandam uma estrutura mais organizada, a gente ainda vivencia muito essa situação, né, dentro das escolas. E quando você faz parte de uma assessoria, eu acho que você também tem a missão de trazer essa calma e essa tranquilidade para as escolas. Porque quando você começa a dizer, olha, a direcionar e a dizer, olha, dá para fazer, dá para ser feito desta forma, e providências começam a ser tomadas, e daqui a pouco tem um caso até um pouco mais difícil do que aquele, e eles estão atendendo. Sabe? Uma frase que eu falo que eu gosto muito de ouvir na minha prática, para algumas escolas que hoje têm o projeto, né, à frente, é exatamente isso. O CDRA me trouxe calma para atuar aos casos, né, frente aos casos de inclusão, por mais desafiadores. Nós temos casos muito desafiadores, claro que temos, né? E esse tabu precisa ser quebrado, porque por maior que seja o desafio, é possível, né? Isso é fato, né?
Com certeza, e eu acho que dá uma tranquilidade, uma calma, porque você percebe que existe um desenvolvimento desses alunos, né? Eles não ficam estagnados. Então, eu acho que a partir dessa noção que você tem de que você fez alguma coisa por ele, mesmo que seja mínima, eu acho que é importante. E o que eu penso é assim, a importância, né, de ter clareza dos objetivos de aprendizagem, o que eu quero para aquele meu aluno naquele momento, naquele estágio em que ele está, né, que tudo dá certo. Eu também concordo que muitas escolas têm feito um trabalho, né, independente de, eu acho que assim, receita, modelo, é muito difícil a gente falar sobre isso, porque nada se adapta da mesma forma à nossa realidade. Então, eu vejo que no Brasil, porque eu acho que a gente tem que considerar também, né, o país em que a gente vive, claro, e perceber que muitas experiências positivas têm sido desenvolvidas assim. Não é fácil? Não é fácil. Também não dá para esperar, eu penso dessa forma, que a escola vá dar a formação para todos os professores. Sim, é preciso que ela dê, mas eu acho que também os profissionais engajados, os profissionais que têm uma concepção mais aberta de educação inclusiva, que se propõem a algo novo, devem ir atrás, devem procurar e vão dar conta dentro de sala de aula dessas dificuldades, né? Eu só queria que, Jéssica, se você puder, eu acho que você acaba... você tem a experiência com crianças autistas, e a Rosana também, se quiser contribuir, claro. Tem uma colocação aqui da Paula, que ela tem um sobrinho autista e que as aulas remotas estão sendo muito difíceis. A concentração e a interação não acontecem. Você tem alguma dica que você possa dar para ela? Olha, a dica é o seguinte, Paula, vou dar alguns exemplos aqui que funcionaram, né? Então, assim, antes de tudo, né, lá no começo, vamos supor, desse novo modelo de aula remota, primeiro, acordar junto com a família aquelas orientações que a gente costuma dar para todos os alunos, né? No momento da aula, deixar aquele ambiente, um ambiente separado, a casa mais silenciosa, porque as crianças autistas, elas se distraem com todo tipo de estímulo, né? Uma porta de geladeira que está fechando, um barulhinho, tudo nele se distrai muito. Então, a casa precisa estar mais silenciosa, um lugar reservado, né? Eu indico muito o apoio visual, né? Eu não sei se a criança já é alfabetizada ou não, mas aquele quadro de rotinas com apoio visual. Então, de manhã, você vai acordar, você vai escovar os dentes, você vai tomar café da manhã, você vai tomar banho com figuras, né? E você vai fazer aula, é o momento da aula. Os cartões visuais, os cartões de apoio, essa rotina, ela antecipa para a criança. Então, ela tira aquela ansiedade, ele já sabe, ele já prevê o que vai acontecer. A família pode estabelecer um acordo, olha, nesse horário, pôr um reloginho, colocar um número, aí depende, né, como que eles organizam isso. É o momento da aula. É importante nesse momento, pelo menos no começo, com alguns alunos aconteceu isso, que um adulto fique junto, isso é muito importante, né? Outra estratégia também que pode funcionar no primeiro momento, ficar com o grupo, trabalhar com o grupo, né? Num segundo momento, junto com o professor, aí depende também da dinâmica da escola, e o tempo da criança também, a gente foi aumentando gradualmente, então ele ficava 30 minutos na aula, né? Ali junto ao computador, porque o tempo de concentração, pelo menos dessas crianças que eu estou falando, era bem menor, né? A gente estava, inclusive, trabalhando isso, o terapeuta também trabalhando isso. Depois nós aumentamos depois de uma semana, aumentamos para 1 hora, 1h30, até que ele conseguiu aí ficar o tempo todo junto com o grupo no mesmo horário, né? Sem se privar, claro, de tudo que tinha sido trabalhado. Uma outra dica que pode ajudar algumas escolas, nós pedimos uma organização, uma antecipação de organização, um roteiro de estudo semanal. Então, a família, né, claro que a família foi orientada, são feitas reuniões a cada 10 dias, para dar um feedback, né, e a família também contar para a gente como está acontecendo, mas da família antecipar também para o aluno, olha, amanhã
você vai estudar sobre tal coisa. Então, passar um videozinho que antecipe esse assunto, fazer a leitura de uma história, de um livro, alguma coisa que possa ir, para quando ele comece a participar da sala de aula, aquele assunto já lhe seja familiar. Então, ele se sente mais inteirado, ele já está antenado, ele já sabe do que vai falar, ele até participa, mostra o livro que ele viu, cita o vídeo que ele viu na noite anterior, digamos assim, da aula. Então, algumas dessas estratégias já ajudaram muito nessa organização. Aumentar o tempo gradativamente, o quadro de rotina é extremamente importante, antecipa e faz com que a criança se comprometa também. Olha, a mamãe combinou, o papai combinou com você, depois de tomar o banho, é o momento da aula, combinado? Combinado. Então, naquele momento, você cria ali também uma responsabilidade, um comprometimento por parte da criança, né? Acabou a aula, ele vai lá, tira aquele cartãozinho e vai para a próxima etapa. Então, essas estratégias já ajudaram muito nesse momento. Perfeito. Eu só um complemento que eu acho de extrema importância, uma situação que eu acho que a gente tem que realmente repensar, independente do quadro da criança, é a gente pensar em habilidades básicas. Porque o que tem acontecido muito nesse momento de pandemia são crianças, na realidade, que não leem, escrevem e são obrigadas a acompanhar aulas de leitores e de escritores. Então, esse momento de pandemia, a gente tem feito um trabalho muito próximo com as escolas do Estado, que é momento de estimular essas bases. É o momento de aproveitar e estimular, talvez, situações que a gente não teve tempo de fazer enquanto havia uma cobrança de conteúdo dentro da escola. Então, às vezes, a gente tem uma mediadora que pode, paralelo a esse universo coletivo, né, trabalhar as bases com essa criança. E aí eu digo que eu deixo aqui 3 palavras que eu acho que a gente não pode esquecer quando a gente lida com crianças de inclusão, que é, sim, marcos de desenvolvimento, né? A gente levar em conta esses marcos de desenvolvimento. Você ter avaliações diagnósticas de quais as habilidades básicas essa criança tem e quais ela não tem, porque isso impacta diretamente na autoestima dela. Porque, às vezes, você tem inúmeras estratégias, mas ela está exposta a uma situação que ela simplesmente não dá conta e que não faz sentido para ela. Então, essa situação de avaliar essas bases, e o momento da pandemia é momento de se resgatar bases, e a gente tem inúmeros recursos tecnológicos que nos permitem estimular essas bases. Eu acho fundamental a gente repensar nessa situação com as nossas crianças aí que não tenham concluído um processo de alfabetização ou que estejam aquém em termos de habilidades específicas de língua portuguesa e matemática, por exemplo. Você imagina uma criança, independente do que ela tenha, ela está assistindo uma aula de fração e ela não sabe nem dividir, ela não sabe somar, ela não sabe subtrair, né? A gente tem aproveitado muito esse momento da pandemia para, com material adaptado, trabalhar essas bases. E tem dado muito resultado, porque é um momento que dá... Eu sempre digo assim, né, quando eu estou fazendo treinamento para mediador ou para professores, alguém tem que ter a coragem de voltar, né? Sim. Não é voltar para o primeiro ano, mas é voltar para as bases. De uma outra forma. Então, se eu posso deixar essa dica, além das valiosas dicas que a Jéssica deu, repense exatamente nessa situação. Pense se essas habilidades básicas não estão sendo completamente desconsideradas e essa criança não está exposta a situações que não fazem o menor sentido para ela. Perfeito, meninas. Olha, eu acho que nós deveríamos ter programado a nossa live para 2 horas, 2 horas e meia, porque nós já estamos aqui a 1h23 agora, e teria muito mais assunto para nós falarmos, muitas dicas para serem dadas, né? Mas eu vou parando por aqui também, eu sei que cada um aí tem o seu compromisso, eu agradeço a presença de vocês mais uma vez, foi super rica a nossa discussão, nosso bate-papo, tá bom? Rosana, você se despede? Eu agradeço imensamente o convite, eu deixo aí à disposição de vocês, Soraya, eu vou pedir depois para você deixar o nosso site,
né? Para quem quiser tirar alguma dúvida, fazer perguntas para a gente, conhecer um pouquinho o trabalho da gente, a gente está totalmente à disposição. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Adorei bater esse papo aqui. É um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito de conversar, de tocar, né, de somar. Então, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Agradeço. Semana que vem temos mais uma live, quinta-feira, às 17 horas. E semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre o retorno das aulas, já em alguns países, para que a gente possa se inspirar, não ter receitas, como eu falei agora há pouco, mas para que a gente possa trocar um pouquinho, ver o que tem sido feito, o que deu certo, o que não deu certo, e ter um bate-papo gostoso aqui, tá bom? Uma boa noite para vocês, até semana que vem. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Tchau, meninas.